Oi, meu nome é Marcy. Fico muito feliz que você tenha decidido dar uma chance a esta gravação. Eu gostaria que, em vez desta gravação unilateral, a gente pudesse simplesmente sentar juntos para tomar um café e você pudesse me contar a sua história, sabe? O que te trouxe até este momento da vida. Todo mundo tem uma. Alguns meses atrás eu estava sentado em um avião ao lado de uma mulher e começamos a conversar e ela começou a me contar como a vida dela era horrível. E à medida que continuávamos conversando, eu ficava cada vez mais preocupado com o quanto ela estava infeliz. Então, perguntei a ela se já tinha lido a Bíblia. E bem, ela logo me deixou claro que não tinha interesse em religião. Eu a surpreendi quando disse: Sério, eu também não. Religião é tudo sobre o homem tentando encontrar um caminho até Deus. O Deus da Bíblia não quer isso, e eu certamente também não. Não, o que estou falando é de um relacionamento. Mas espere, agora estou me adiantando. É melhor eu começar do início te fazendo uma pergunta. Alguém já pegou uma Bíblia e te mostrou como você pode ter certeza de que irá para o céu quando morrer? Se não, eu adoraria passar alguns minutos com você e fazer exatamente isso. Mas posso começar te fazendo outra pergunta? Se você morresse hoje à noite e estivesse diante de Deus, e ele te perguntasse: por que eu deveria deixar você entrar no céu? O que você diria? Veja, não existe nada mais importante do que saber onde você vai passar a eternidade. Você não pode ligar para um amigo para responder essa pergunta. Depois que você morre, é tarde demais para descobrir. Então, se você não se importar, gostaria de responder essa pergunta tão importante usando um livreto chamado Posso te fazer uma pergunta? É de um evangelista chamado Larry Moyer, que tem um ministério chamado Evantel. Eu descobri que é muito fácil de acompanhar, porque tem 4 pontos simples, 4 ilustrações e 4 versículos da Bíblia. Ele chama isso de boas notícias, más notícias, porque, bem, a Bíblia tem tanto boas quanto más notícias. A má notícia é algo sobre você, e a boa notícia é algo sobre Deus. E como ninguém gosta de más notícias, vamos começar por elas primeiro, e depois terminamos com as boas notícias. Então, má notícia número um: todos nós somos pecadores. A Bíblia diz isso em Romanos 3:23. Ela diz: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pecar significa que erramos o alvo. Quando mentimos, trapaceamos, roubamos, fofocamos, bem, você entendeu a ideia. Quando fazemos coisas erradas, não alcançamos o padrão perfeito que Deus estabeleceu. Deixe-me te dar uma ilustração. Vamos supor que você e eu nos reunimos e decidimos fazer, entre todas as coisas, uma competição de arremesso de pedras. Ok, eu sei que não é algo que nós garotas faríamos se estivéssemos juntas, mas vamos seguir com isso só para a ilustração. Então nós duas pegamos pedras e decidimos ver quem consegue jogar a pedra até o Polo Norte. Agora você pode até jogar mais longe do que eu, mas posso garantir que nenhuma de nós vai chegar nem perto de acertar o Polo Norte. Nós duas vamos errar o alvo feio. Da mesma forma, uma pessoa pode pecar menos do que a outra, mas todas nós vamos errar o padrão perfeito de Deus. Agora, infelizmente, as más notícias ficam ainda piores, mas fique comigo mesmo assim. A segunda má notícia é que a penalidade pelo pecado é a morte. A primeira parte de Romanos 6:23 diz: Pois o salário do pecado é a morte. Agora todos nós sabemos o que são salários. Se você vai ao seu trabalho e trabalha, espera receber um pagamento ou salário pelo que fez, certo? Se não recebesse, tenho quase certeza de que não voltaria. Afinal, seu salário é aquilo que você ganhou pelo trabalho que realizou. Então, Romanos 6:23 está dizendo que nós ganhamos a morte pelo nosso pecado. Agora, a morte a qual ele se refere não é a morte física. Não está dizendo que, quando você peca, Deus vai te fulminar com um raio. Caso contrário, todos nós já estaríamos mortos. Não. Todos nós morreremos fisicamente algum dia, mas então você irá para o céu ou para o inferno por toda uma eternidade. O céu é esse lugar incrível que a Bíblia descreve, onde não há mais sofrimento ou pecado e onde estaremos na presença de Deus para sempre. O inferno, por outro lado, é um lugar horrível de sofrimento, onde os habitantes estão separados de Deus para sempre. O problema é que
Como todos somos pecadores e Deus exige justiça pelo pecado, somos incapazes de resolver nosso problema com o pecado e chegar até Deus por conta própria. Mas é aqui que as boas notícias começam. Veja, como não havia maneira de chegarmos até Deus, Deus veio até nós, e isso nos leva às boas notícias. A primeira boa notícia é que Cristo morreu por você. Romanos 5:8 diz: Mas Deus demonstra o seu próprio amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deixe-me dar um exemplo. Suponha que você esteja em um hospital, morrendo de câncer. E se fosse possível, do ponto de vista médico, transferir todas as células cancerígenas do seu corpo para o corpo de outra pessoa? Tudo o que você precisaria então seria de alguém disposto a morrer em seu lugar. E se eu chegasse até você e dissesse: vamos fazer isso, e os médicos transferissem todas as suas células cancerígenas ruins para o meu corpo e todas as minhas células boas para o seu corpo, o que aconteceria com você? Bem, você viveria. Mas o que aconteceria comigo? Eu morreria. A Bíblia nos diz que Jesus, que é o próprio Filho de Deus, escolheu vir a esta terra como um bebê nascido da Virgem Maria, que concebeu pelo Espírito Santo. Jesus, então, cresceu como qualquer outro menino, mas sem pecado, Deus em carne e osso. Depois, já adulto, durante 3 anos, ele ensinou as pessoas sobre Deus e realizou todo tipo de milagres, demonstrando seu poder, tudo isso sem jamais pecar. Então ele permitiu ser crucificado em uma cruz como o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Ele não merecia morrer em nosso lugar, mas porque nos amou tanto, quis tomar sobre si o castigo de Deus pelo pecado, para que pudéssemos ser salvos da ira de Deus. E como ele é a única pessoa sem pecado que já existiu, foi o único sacrifício perfeito que Deus aceitaria. A justiça de Deus foi satisfeita através do sangue de Jesus, que foi derramado por nós na cruz. Agora quero destacar que Jesus fez isso por nós enquanto ainda éramos pecadores. Algumas pessoas pensam: bem, sabe, eu vou melhorar minha vida antes de ir até Deus. Não. Você nunca conseguiria melhorar sua vida o suficiente. Você sempre ficará aquém do padrão perfeito de Deus e receberá o salário da morte pelo seu pecado. É por isso que Jesus morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores. Nossa única esperança está no sangue de Jesus, que foi derramado pelos nossos pecados. Ele abriu o caminho para nós. Então você pode perguntar: bem, como sabemos que Jesus era realmente Deus se ele morreu? 3 dias depois que Jesus morreu, ele ressuscitou dos mortos e foi visto por muitas pessoas antes de voltar para o Pai no céu, o que prova que ele venceu a morte e o pecado. Só Deus poderia ressuscitar dos mortos. Certo, assim como as más notícias pioraram, as boas notícias ficam ainda melhores. A segunda boa notícia é que você pode ser salvo pela fé. Efésios 2:8-9 diz: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu sei que há muita coisa nesse versículo, então deixe-me tentar explicar um pouco para você. Primeiro de tudo, a palavra graça tem dois aspectos. Ela significa que você não recebe o que merece por causa do seu pecado. Você conhece aquele salário que mencionei antes? Morte eterna. Em vez disso, você recebe algo realmente grandioso? A salvação, que também é chamada de vida eterna. Então, novamente, o versículo diz: Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Bem, o que é fé? Fé é simplesmente confiança. Bem, você pode se perguntar por que você tem que confiar em Cristo? Você deve depender somente dele para perdoar seus pecados e lhe dar vida eterna. Deixe-me dar-lhe outra ilustração. Quando você se senta em uma cadeira, como faz isso? Você se apoia enquanto se senta para se sustentar caso a cadeira não seja forte o suficiente para aguentar seu peso? Não. Você simplesmente se senta e confia que a cadeira vai te sustentar, sem nenhum esforço da sua parte. Da mesma forma, você confia no que Jesus fez na cruz para te levar ao céu. Algumas pessoas pensam: bem, eu acredito em Deus, então tenho certeza de que ele vai me deixar entrar no céu. De acordo com a Bíblia, isso simplesmente não é suficiente. Jesus disse em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sei que isso sou intolerante e mente fechada, mas, francamente, nós não é que fazemos as regras. Deus faz. Jesus não foi apenas um homem bom ou um profeta. Ele é o Filho de Deus, e o único caminho para o Pai é através do Filho. Caso contrário, você é responsável por pagar pelos seus próprios pecados. Agora, voltando ao versículo, Efésios 2, 8 e 9 diz: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Muitas pessoas acham que precisam fazer boas ações para ir para o céu, como ser religioso, ir à igreja, ajudar os pobres e assim por diante. Mas esse versículo diz que é somente através da fé em Jesus que somos salvos. Então, deixe-me compartilhar outra ilustração com você. Todos nós conhecemos rodas gigantes. A maior delas, descobri, no mundo tem 42 andares de altura e se chama The Singapore Flyer. Agora, digamos que você fosse andar nela. O que você faria? Você simplesmente entraria, confiando que ela o levaria para cima e ao redor. Mas e se alguém decidisse: bem, isso é fácil demais. Eu vou usar a roda gigante, mas vou escalar a estrutura para dar a volta. Isso seria ridículo, e ainda assim é uma boa ilustração de como algumas pessoas veem a salvação. Eles dizem: sei que preciso de Cristo para a salvação, mas tenho que contribuir com a obra que Jesus fez na cruz com minhas boas obras. Bem, há um grande problema com essa ideia. Isaías 646 diz que todas as nossas ações justas são como trapos imundos. Ok. Agora, eu sei que isso vai ser nojento, mas é importante contar para que você possa entender claramente o que esse versículo realmente quer dizer. Esse versículo foi escrito originalmente em hebraico, e a palavra hebraica para trapos imundos é, na verdade, a mesma usada para o pano menstrual sujo de uma mulher. Em outras palavras, o que Deus está dizendo nesse versículo é que as nossas melhores tentativas de boas obras são como um pano menstrual nojento e repugnante. Além disso, Gálatas 2:16 e 21 diz: Sabemos que o homem não é justificado por cumprir a lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça pudesse ser alcançada pela lei, Cristo morreu em vão. A Bíblia também diz: creia no nome do Senhor Jesus Cristo e você será salvo. É simples assim. É um presente gratuito de Deus que não merecíamos, mas Ele nos deu mesmo assim porque nos ama muito. Agora, se você recebesse um presente de aniversário, o que faria com ele? Bem, você o abriria, é claro. Mas e se você decidisse, não quero abrir hoje? Vou apenas guardá-lo no meu armário e abrir outro dia. Até que você realmente abra esse presente, ele não é verdadeiramente seu. Ele não tem absolutamente nenhum valor para você no seu armário. Da mesma forma, o presente da salvação de Deus por meio de Jesus Cristo está disponível para todos. Mas, a menos que você pessoalmente tome a decisão de confiar no sangue de Jesus, que foi derramado pelos seus pecados, o presente não terá utilidade para você. Então, quero lhe fazer uma pergunta muito importante. Há algo que o impede de confiar em Cristo neste exato momento? Pense com cuidado. Há algo que o impede de confiar em Cristo neste exato momento? Porque não há nada mais importante do que a sua necessidade de confiar em Cristo. Se não, você gostaria de dizer a Deus agora mesmo que está confiando em Jesus Cristo como seu Salvador? Se você quiser, por que não ora onde estiver? Uma oração não pode salvar você, assim como ir à igreja ou qualquer outra obra também não pode. Não são as palavras. Veja, é o que está no seu coração, e você está apenas contando isso a Deus por meio da oração. Se quiser, pode repetir comigo. Querido Deus, eu sei que sou um pecador. Eu sei que o meu pecado merece ser devidamente punido. Eu creio firmemente que Jesus Cristo morreu por mim e ressuscitou gloriosamente do túmulo 3 dias depois, conforme as Escrituras. Eu confio somente em Jesus Cristo como meu Salvador. Obrigado pelo perdão e pela vida eterna que agora tenho. Em nome de Jesus, amém.
Se você fez essa oração como uma verdadeira expressão do seu coração, então nunca mais precisará se perguntar se irá ou não para o céu. Assim como o ladrão que estava morrendo na cruz ao lado de Jesus expressou sua fé em Jesus enquanto morria, e Jesus respondeu: Hoje você estará comigo no paraíso. Assim também você pode ter certeza de que, no momento em que morrer, estará com Jesus no paraíso. Se você ouviu esta gravação e colocou sua confiança em Cristo pela primeira vez, eu realmente gostaria de saber disso. Assim poderei me alegrar com os anjos que, segundo a Bíblia, agora mesmo estão se alegrando no céu por causa da sua salvação. Eu também gostaria de garantir que você tenha tudo o que precisa para começar a crescer em seu novo relacionamento com Jesus Cristo. Por favor, reserve um momento para me enviar uma mensagem pelo formulário de contato. Se você ouviu e ainda tem dúvidas, por favor, me avise. Assim, talvez possamos iniciar um diálogo que, quem sabe, possa ajudá-lo a encontrar as respostas que procura. Seja qual for o caso, obrigado por tirar um tempo do seu dia para ouvir e considerar o que eu disse. Que a graça divina e a infinita bondade de Deus se derramem abundantemente sobre você, iluminando cada passo do seu caminho, protegendo-o de todo mal e preenchendo sua vida com paz, alegria, prosperidade e saúde em todos os dias que virão. Que a presença do Senhor seja constante em seu coração, guiando suas decisões e fortalecendo sua fé, para que você possa alcançar todos os seus sonhos e viver uma existência plena e abençoada, repleta de amor e esperança, sob a vigilância e o cuidado eterno do Criador, que sempre zela por seus filhos com um amor incondicional e eterno.